Vamos conversar um pouquinho sobre migração pendular. Nós sabemos que as migrações populacionais do planeta, elas remontam de tempos pré-históricos. E nós temos que entender que essa movimentação ela sempre ocorria em busca de algo, melhor alimento, melhores condições de vida. E um dos principais movimentos populacionais que nós temos é o chamado movimento populacional que houve da África rumo à América. Dos primeiros homens, aqueles primeiros homens que chegaram à América. E esse movimento populacional foi feito nessa região aqui, conhecida como Estreito de Bering. Portanto, isso é só para que tu possa entender que há milhares de anos que nós sabemos que existem migrações populacionais do planeta. No caso da migração pendular, nós vamos conversar sobre um modelo que corresponde a um fenômeno urbano. A nossa história ela vai começar com o desenvolvimento das primeiras cidades, atrelado ao desenvolvimento do capitalismo. Sabemos que desde os tempos mais remotos do capitalismo, as grandes cidades se desenvolveram e começaram a gerar condições de vida que elas eram superiores às do campo. Tanto é que, devido a essas condições de vida superiores às do campo, principalmente no que diz respeito à higiene, a acesso a uma infinidade de serviços, as taxas de natalidade cresceram e as de mortalidade decresceram. E nas cidades nós tínhamos uma melhor oferta de emprego e de condições salubres de vida. Aqui, nesse movimento, nós vamos identificar algo chamado de êxodo rural, que nada mais é do que a saída do campo rumo à cidade visando melhores condições, sejam elas de vida, econômicas, tanto faz. Normalmente, os fatores econômicos eles estão muito ligados a esse tipo de migração. Vamos dar um exemplo aqui do nosso país? Quando terminou o ciclo da cana-de-açúcar, que se concentrava no Nordeste, houve uma migração intensa para a região onde se encontram as Minas Gerais, devido ao que? Ao ciclo do ouro. Quer dizer, houve uma migração econômica. Saiu-se de uma região onde você tinha um ciclo da cana, que era extremamente rico, descobriu-se o ouro aqui e houve uma migração para essa região. E logo depois nós vamos ter o chamado ciclo do café nesta região aqui. E mais uma vez vai ocorrer uma nova migração. Isso para que tu possas entender que dentro do nosso país, inclusive, nós tivemos um intenso processo econômico que propiciou uma migração interna. E acaba que esse processo de migração, ele vai gerar uma urbanização, ele vai gerar o crescimento de grandes cidades. E essas grandes cidades vão dar origem ao que nós chamamos de metrópoles. Deixa eu limpar aqui para você poder entender isso. Com o crescimento das grandes cidades, aliado ao intenso processo de industrialização, como eu te disse ali anteriormente, nós vamos ter o surgimento de grandes metrópoles. E com isso vai surgir um novo modelo de migração, que é um modelo de migração onde ocorre um deslocamento diário de pessoas entre municípios. Esse movimento diário é o que nós chamamos de deslocamentos pendulares. Por que pendulares? Vamos te dar um exemplo. Você tem aqui o pêndulo do relógio. Ele vai para lá e para cá. Ele vai daqui para cá, daqui para cá. Devido a isso, nós classificamos esse tipo de movimentação como migração pendular, que são pessoas que residem em um município e trabalham ou estudam em outro, elas se deslocam diariamente. E é um fenômeno muito presente nas grandes cidades, principalmente em metrópoles como Rio de Janeiro, em São Paulo e em várias outras metrópoles do Brasil. É um movimento constante nessas metrópoles. Eu posso até te dizer que não é uma coisa que fica concentrada somente em metrópoles, que é muito comum ter pessoas que trabalham numa cidade no interior e moram em outra. E vale salientar que essas migrações diárias ou pendulares, elas não se caracterizam, contudo, como verdadeiras migrações, se nós formos pegar o sentido clássico do termo, pois elas não são realizadas no intuito de uma mudança definitiva. É somente uma mudança diária, não é uma mudança definitiva. Deixa eu te dar alguns exemplos de migrações pendulares. As migrações pendulares, elas podem ser deslocamento de pessoas que deixam o interior nordestino, período de seca. As migrações pendulares também podem acontecer do que nós chamamos de cidades dormitórios. Deixa eu te dar um exemplo da cidade do Recife, que é a capital de Pernambuco. Mas é muito comum você ter pessoas que moram em Olinda, em Jaboatão dos Guararapes, que é outra cidade ao lado. O que acontece? Há uma intensa migração pendular de pessoas de uma cidade para outra. Pessoas que trabalham em Recife e moram em Jaboatão dos Guararapes. Pessoas que trabalham em Olinda e moram em Recife. Pessoas que trabalham em Recife
e moram em Olinda. E aí também que acontece aquele fenômeno que eu te falei, chamado de cidades dormitórios. O indivíduo só se dirige à sua cidade de origem para poder dormir, para descansar, ao fim do seu expediente. Esse é um dos grandes exemplos de imigração pendular. E um outro exemplo muito conhecido é o chamado deslocamento de boias frias. São pessoas que se deslocam de suas residências em direção às fazendas onde trabalham e à tarde regressam às suas casas. É mais um modelo de migração pendular. E é interessante que esse processo ele significa somente simples fluxos populacionais. Somente isso. E você não pode esquecer que esses fluxos populacionais, eles não configuram propriamente uma migração devido ao seu caráter diário. Não se trata de uma transferência definitiva. Portanto, a gente não pode configurar propriamente como uma migração. E é deste processo que surge o termo hora do rush. É algo legal de falar. Que é aquele momento do dia onde você vai ter uma quantidade gigantesca de carros na rua, os ônibus lotados. É desse processo de migração pendular que nós vamos ter o chamado hora do rush, ou os famosos engarrafamentos, aglomerados de pessoas. Aquele momento que todo mundo quer correr do seu dia de trabalho, de estudo, que todo mundo quer correr do final do dia. Essa hora do rush ela vai ocorrer tanto no momento de ida quanto no momento de retorno às suas casas.